Muito boa tarde ou boa noite a todos. É um prazer receber-vos aqui hoje para o lançamento oficial deste livro, Um Homem à Frente do Seu Tempo. E é um prazer também receber-vos aqui, família, amigos, tantas caras conhecidas nesta época natalícia em especial, para recordar aqui um homem, alguém que marcou-nos tanto a todos nós e alguém que foi tão especial para cada uma destas pessoas que aqui está presente hoje, à sua maneira especial. Alguém sem o qual não estaríamos certamente aqui hoje, porque deixa aqui uma obra, um legado tão especial. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e quero também, além de vos saudar e de vos agradecer por aqui estarem hoje, quero fazer aqui alguns agradecimentos especiais. Primeiro, agradecer aqui ao Sr. Ministro pelo facto de aqui estar hoje, Sr. Ministro António Leitão Amar. Depois queria também agradecer naturalmente a todas as pessoas que escreveram, os autores deste livro. Obviamente que sem esta substância não haveria livro. Os 37 autores dos textos e dos 7 testemunhos também que fazem parte, que compõem este livro, e por terem também permitido e autorizado que os vossos textos fossem compilados neste livro. Em segundo lugar, também, ou em terceiro lugar, queria agradecer também à Mónica Balsemão pela sua energia e dedicação a esta causa. Também sem ela este livro não teria sido possível. E em último lugar, mas last but not least, queria agradecer ao Alexandre Vasconcelos de Sá e à Avenida Liberdade Editores pela ideia, pela iniciativa e por terem conseguido fazer com que este livro fosse possível, um feito em tempo recorde, quase hercúleo. Portanto, muito obrigado. E sem mais demoras, depois destas boas-vindas, quero passar a palavra ao Alexandre para vos dirigir umas pequenas palavras. Obrigado. Excelentíssimo Sr. Ministro da Presidência, Dr. António Leitão Amar, Excelentíssimos Srs. Drs. Luís Marques Mendes e Dr. José António Seguro, candidatos à Presidência da República Portuguesa, família de Francisco Pinto Balsemão, aqui representada por Francisco Pedro, convidados e senhores e senhoras. É com uma profunda sensação de dever cumprido que estou aqui hoje a falar-vos. Como editor, eu tenho o privilégio de acompanhar o nascimento de muitos livros, mas há obras que não pertencem apenas ao catálogo de uma editora. Pertencem à história de um país. E este livro é um destes casos. Quando pensámos a edição do livro que hoje apresentamos, sabíamos que tínhamos em mãos um conjunto de textos e memórias de uma figura cujo nome se confunde com liberdade, de um pioneiro da democracia e de alguém que nunca deixou de inovar até ao fim dos seus dias. O título do livro não foi escolhido para o caso. Dizer que Francisco Pinto Balsemão foi um homem à frente do seu tempo não é uma força de expressão, é um facto. Foi assim na ala liberal, quando a partir de dentro desafiou o status quo, procurou abrir o regime, numa tentativa que não chegou a concretizar. Foi assim na fundação do Expresso, revolucionando o jornalismo português, quando a liberdade ainda era uma miragem. O jornal continua ainda a ser uma referência incontornável no nosso país. Foi assim na fundação da SIC, mudando sempre o panorama audiovisual de Portugal. Como editor, a pergunta que me coloco é simples. O que é que torna estes textos relevantes para o leitor hoje? E a resposta é clara: o livro fixa a memória, preserva o exemplo e lembra-nos que nunca devemos acomodar ao presente. Editar este livro foi um desafio fascinante. Através destas páginas descobrimos não apenas o político, o empresário, mas também o homem de família, o Necas. Alguém que soube ser ao longo da vida um cavalheiro da liberdade. Esta expressão não é minha, é do Daniel Oliveira. O que não faz chorar. O estilo que os leitores vão encontrar é direto, elegante e, acima de tudo, honesto. O livro não se limita a relatar sucessos, partilha dúvidas, resistências, as batalhas de quem sabe que para estar à frente do seu tempo muitas vezes é preciso caminhar sozinho antes de ser compreendido pela maioria. Para o editor, este livro cumpre também uma função social e essencial. Num mundo dominado pelo imediatismo, pela memória curta, um homem à frente do seu tempo é um antídoto. Ensina às novas gerações que o futuro não acontece por acaso, constrói-se com a visão, com risco e com uma inabalável ética do serviço público. Gostaria de agradecer a confiança depositada na minha equipa da Avenida da Liberdade e a todos os que tornaram este projeto possível.
Deixo um agradecimento muito especial à equipa editorial, que trabalhou incansavelmente para que este livro pudesse, hoje, como o Francisco também disse, chegar a ver a luz do dia. Muito obrigado especial à família Balsemão, em especial à Mónica, que não sei onde é que está, mas muito obrigado, Mónica. Sem o seu trabalho isto era impossível ter acontecido. O maior agradecimento vai naturalmente para quem escreveu. Escrever é uma parte mais difícil e mais importante de um livro. É através da escrita rigorosa e exigente que aprendemos, que ganhamos tempo para pensar e para refletir como nenhuma outra forma de aprendizagem permite. A todos os que escreveram e que fizeram deste livro uma obra coletiva de memória e pensamento, o meu muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, um livro só está verdadeiramente terminado quando encontra o seu leitor. A partir de hoje, esta história deixa de ser dos seus autores e do editor e passa a ser vossa. Que estas páginas sirvam de inspiração para todos aqueles que, tal como o nosso biografado, se recusam a aceitar que o mundo tal como ele é e preferem lutar por aquilo que ele pode vir a ser. Obrigado, Francisco Balsemão. Muito obrigado a todos. Passo agora a palavra ao Francisco Pedro, que irá moderar uma conversa com Ângela Silva, José Manuel Durão Barroso e com Henrique Raposo. Obrigado desde já pela vossa presença. Eu devia ter também agradecido aqui aos oradores, aqui nos meus agradecimentos, mas fica agora. Antes de falarmos sobre o nosso livro de hoje, queria só roubar aqui uma passagem do livro Memórias, que é a autobiografia, como todos sabem, de Francisco Pinto Balsemão e que foi publicado em 2021. No final do livro, quase em jeito de epílogo, Francisco Pinto Balsemão lamenta de forma quase comovente nunca ter conseguido transmitir à família a importância que tem na escala das suas prioridades. E depois faz um novo lamento, logo a seguir, que diz: tenho pena que eles se interessem tão pouco pelo que fiz, sou e penso. E mais à frente remata: ter escrito estas memórias poderá suprir em parte essa lacuna. Porquê é que eu digo isto? Primeiro digo isto porque não concordo e disse-lhe na altura com esta avaliação, e acho que falo em nome da família que esta avaliação é altamente injusta. Felizmente é uma indignação que me passou rapidamente, porque 3 páginas depois ele confessa padecer do síndrome ou complexo de Calimero. E portanto isso foi indignação de curta duração. Isto para dizer que seria impossível alguém, especialmente a família, mas todos os que aqui estão presentes, e mais uma vez é bom ver a casa cheia, alguém não se interessar por uma vida tão rica, tão completa, à falta de uma palavra melhor, uma palavra inglesa tão fulfilling, como a do nosso pai, avô, sogro e, no caso da minha mãe, marido. E somos, de facto, uns privilegiados por termos ficado com um registro de quase 1000 páginas e um podcast em que ficou bem, enfim, patente essa riqueza e essa vida tão completa. Mas, dito isto, há muito material que claramente não cabia nesse livro. E é por isso que este livro, Um Homem à Frente do Seu Tempo, escrito por outros de forma tão descomplexada, até porque, obviamente, são outras circunstâncias e também porque é escrito sob outra perspectiva ou outras perspectivas, é um complemento tão bom e tão importante ao livro das Memórias, autobiografia, escrita por Francisco Pinto Balsemão. Isto é quase como um puzzle composto por várias peças que se juntam de forma harmoniosa, ou um quadro que foi pintado, enfim, por várias pessoas diferentes numa enorme tela, a interpretar o mesmo tema, mas com muitos estilos diferentes, ou então uma composição executada de forma melódica por 74 mãos e um robô. O ChatGPT, como sabem, também fez parte deste livro. Seria impossível convidar os 37 autores para participar neste painel e por isso optámos por escolher aqui 3 pessoas, pronto, de enorme qualidade, obviamente, mas que representam facetas diferentes, na minha opinião, da vida de Francisco Pinto Balsemão, de 3 décadas diferentes, para não dizer 3 gerações diferentes, deixaram 3 décadas diferentes. E que acho que aqui, através de uma conversa que eu julgo que será amena, certamente muito interessante, e que nós vamos conseguir, recorrendo aqui a exemplos concretos, demonstrar de facto porque é que Francisco Pinto Balsemão era um homem à frente do seu tempo. E portanto, vou só fazer aqui breves apresentações, toda a gente conhece, mas é importante. José Manuel Durão Barroso foi primeiro-ministro entre 2002 e 2004,
e Presidente da Comissão Europeia entre 2004 e 2014, tendo recebido o Prémio Nobel da Paz em nome da União Europeia em 2012. É atualmente Presidente da Gavi, Aliança para as Vacinas, Chair na Goldman Sachs International Advisors e professor nas universidades de Georgetown, Princeton, Instituto Universitário Europeu e também na Universidade Católica. Segundo alguns oráculos recentes, daqui a 10 anos será candidato a Presidente da República. É isso, não é? Ângela Silva. Ângela Silva é jornalista, começou a sua carreira na Renascença, passou pela Lusa e pelo Independente e esteve na Fundação do Público. Aqui, se calhar, devíamos omitir esta parte. Em 96, entrou no Expresso. A sua cotada tem sido sempre o jornalismo político e acompanhou o Parlamento, governos e presidentes da República. Colabora com a SIC desde 2020, Expresso também à noite na SIC Notícias, às sextas-feiras, e escreve uma das 2 melhores newsletters da empresa, A Vida é Vil, que eu recomendo. Henrique Raposo é escritor e cronista, é licenciado em História, mestre em Ciência Política, escreve no Expresso desde 2008 e colabora com a Renascença desde 2017. Escreve também uma das melhores newsletters da empresa, Contrafactual, que eu também recomendo. No seu primeiro romance, As Três Mortes, de Lucas Andrade, ganhou o prémio literário Camilo Castelo Branco e está na Forja. Posso dizer ou não isto? O segundo. Posso revelar o título? Não. É uma caixa. Posso? A sério? Então revela tu. O segundo romance chamar-se-á Nós as Mortas. Pronto, temos uma caixa já, ótimo. Muito bem. Ficava muito feliz aqui o nosso homenageado de hoje. José Manuel, vamos começar consigo, não se importar. No artigo que escreveu, no texto que escreveu e que foi aqui incluído no livro, diz que uma das principais qualidades de Francisco Pinto Balsemão é que procurava a influência e não o poder pelo poder. Isto é uma característica de alguém que está à frente do seu tempo ou é algo que é praticamente intemporal? Deixe-me só dizer, em primeiro lugar, o meu muito obrigado pelo convite que me fizeram e felicitá-lo a si, felicitar a Mónica, felicitar a família pela iniciativa que é prestarem esta justíssima homenagem a Francisco Pinto Balsemão. Eu, no texto que escrevi, que era muito pequeno e foi numa viagem, foi num avião, aliás, até acabei numa escala, tinha-me dado um número certo de caracteres, não referi a parte familiar. Mas eu convivi o suficiente com o Francisco para vos dizer hoje que ele tinha tanto orgulho em todos vós, na Tita, em vocês. Ele tinha imenso orgulho e muitas vezes também recordava e falava da família, como falávamos da família. E eu agora, falando também como pai e avô, eu aliás estou aqui a representar a geração dos avós, dizer que fico sensibilizado quando vejo o vosso gesto para honrarem a memória de alguém que merece de facto ser lembrado e honrado. A pergunta que me fez, eu começo exatamente o meu artigo a dizer isso. Para mim, Francisco Balsemão era mais um homem de influência do que poder. Ele, aliás, a relação dele com o poder não é a relação do político típico. Ele, aliás, escreve nas memórias, ele descreve muito bem esse momento em que saiu de primeiro-ministro. Em que eu era um jovem, fui lá falar com ele a tentar que ele não saísse. Com o Pedro Santana Lopes. Com o Pedro Santana Lopes fomos os dois lá. Porque achámos muito incorreta a forma como algumas pessoas se dirigiram a ele naquela altura, aquela crise na coligação, mas ele estava com total desprendimento. Não sei se a Tita se lembra, mas eu lembro que a Tita às vezes apareceu na residência oficial, em São Bento, nas alturas eu tinha 20 e tal anos, não? E ele, de facto, gostava mais da política do que do poder. Tinha uma curiosidade pela política como tinha curiosidade por tudo. Francisco Balsemão era uma pessoa com uma grande curiosidade. Ultimamente, aliás, era a inteligência artificial a questão que mais lhe interessava. Falávamos muito sobre isso. Tinha curiosidade pelos mídias, obviamente, mas pelas mudanças na sociedade, no tempo, por aquilo que se ia passar no futuro. Procurava sempre estar à frente do seu tempo. E por isso é que eu digo, naquele textozinho que escrevi, que ele, mais do que de poder, era um homem de influência, gostava mais da política do que do poder e, sobretudo, gostava mais da vida do que da política. E por isso é que eu disse que, para mim, Francisco Balsemão era, de facto, alguém que adorava, sobretudo, a vida. E tinha uma curiosidade extraordinária. E essa curiosidade levava-o a querer compreender o mundo.
E por isso, sim, a resposta à sua pergunta é sim. Também aí é uma faceta da sua atenção e do seu interesse pelas mudanças que estão a dar-se no mundo e pelo futuro. Estava, de facto, à frente do seu tempo. Falou sobre a sua atividade política, a atividade política de Francisco Pinto Balsemão. Ele, ao longo da vida, e isso foi também referido algumas vezes no livro e nas memórias, obviamente, sofreu alguns reveses, algumas traições, como ele muitas vezes dizia, na vida política e também na parte empresarial, de pessoas que eram muito próximas do próprio partido, como acabou agora de referir. O Rodrigues Carvalho até escreve num livro que ele guardava rancores com memória de elefante. Estas traições, ele sentia-as como inevitáveis, por um lado, e acha que ele conseguiu superá-las, por outro? Acho que sim, viu-se. Ele passou, obviamente, isso. Na política temos de estar preparados para tudo. Não é só na política, na vida temos de estar preparados para tudo. E eu acho que ele as superou, a verdade é o que ele construiu, não? Pinto Balsemão foi um fundador. Fundou o Expresso ainda antes do 25 de Abril. Para a minha geração foi muito importante. Eu tinha 18 anos quando foi o 25 de Abril. Tinha acabado de fazer, mas já lia o Expresso antes, porque era onde nós conseguíamos descodificar aquilo que se fazia contra o regime, quando que parecia contra o regime. Eu estava em tudo que fosse contra o regime. E o Francisco foi o fundador do Expresso. Depois foi um dos fundadores do PSD, que é um dos grandes partidos portugueses. Portanto, é um dos fundadores do nosso regime democrático. Foi o fundador da primeira televisão privada, quando se abriu finalmente a televisão ao setor privado em Portugal. Portanto, isso mostra que, apesar de todos esses acontecimentos que referiu e que o magoavam, e ele, aliás, vê-se isso nas suas memórias, ele não perdoa nas suas memórias. Eu li as memórias que, aliás, ele me enfiou com uma dedicatória que muito me sensibilizou, mas a verdade é que foi capaz de superar isso. Eu acho que é muito importante superarmos isso. Não esquecer, perdoar, mas não esquecer. É o que eu uso também nessas situações. Ângela, já aqui elogiei a sua newsletter, A Vida é Vil. Foi no dia em que escreveu, em que sai a quarta-feira, não é? Sim. Pronto, e portanto foi no dia a seguir à morte de Francisco Pinto Balsemão. O título que usou e que está também, portanto, esse texto é o texto que está no livro. Eu acho que é o melhor título de todos, na minha opinião, que é o último dos Moicanos. Porquê que escreve que é o último dos Moicanos? Como é que se explica, como é que explica essa expressão? É porque de facto já não há pessoas como Francisco Pinto Balsemão, ou é porque de facto os tempos são outros hoje em dia e já não é possível surgirem pessoas como ele? É o último dos moicanos porque eu acho que é a pessoa que lutou até ao fim por um PSD com ADN de centro-esquerda. Ele dizia que o PSD era de centro-esquerda, e numa altura em que isso está claramente em erosão acelerada, eu acho que ele foi lutador até ao fim por essa identidade do partido que ele achava que era impossível largar pelo caminho. E o último dos moicanos é alguém que luta sozinho e não deixa cair as suas causas, e é alguém que também pode significar uma esperança para a tribo. Eu não tenho a certeza se a tribo vai respeitar esse sinal que ele deixou, mas é evidente que Francisco Pinto Balsemão, depois de ter estado uns anos mais afastado na política, ele esteve muito presente na ala liberal, esteve muito presente no pós-25 de Abril, foi Primeiro-Ministro. Depois, quando sai, ele afasta-se da política, dedica-se mais à sua grande paixão, que no fundo era o jornalismo. Mas depois, em momentos-chave, ele voltava sempre, não é? É engraçado, eu estive a ver que, até mais recentemente, quando há o consulado de José Sócrates e há as eleições de 2011, ele fez um dos discursos mais duros contra Sócrates. Eu lembro que eu estava nesse comício, era quase meia-noite, ele falou quase à meia-noite, nós ficámos cheios de pena porque já não podíamos fazer notícia, e ele arrasa José Sócrates nesse comício. Portanto, ele era um moderado, mas quando era preciso falar forte, falava forte. Mas, relativamente ao PSD, eu acho que Francisco Pinto Balsemão percebeu, talvez antes de todos, que havia um momento de grande risco, que é quando em 2019 o Chega consegue eleger um primeiro deputado, em 2022 cresce de um deputado para 12, e aí, isto é em janeiro, e em março há umas eleições para a liderança do PSD.
Luís Montenegro era alguém que dizia que o PST tinha que ser a casa que albergava todos os não-socialistas, e eu acho que Francisco Pinto Balsemão pressentiu o perigo, porque albergar todos os não-socialistas pode ser albergar gente demais. E ele, nessa altura, apoia para a liderança do partido o Jorge Moreira da Silva, que foi alguém que se candidatou a líder do PSD com uma frase fortíssima em que dizia combinações ou articulações com o Chega, nunca, jamais, em tempo algum. Posso olhar muito para o ministro, não sei porquê. Não estou, não, estás a ser mauzinho. E eu acho que isso foi um momento-chave na afirmação por parte do militante número 1 e do fundador do partido daquilo que ele entendia que era um caminho do qual o partido não se podia desviar. Ele foi mandatário da candidatura de Jorge Moreira da Silva, foi sempre cordial e solidário com Luís Montenegro, isso nunca esteve em causa. Na hora da verdade, eu acho que Francisco Pinto Balsemão estava sempre com o partido, mesmo quando as coisas não corriam como ele achava que deveriam correr. Ele escreve isto também nas memórias, por exemplo, quando foi por 2 vezes convidado para ser candidato a Presidente da República, uma das quais aqui pelo José Manuel Durão Barroso, a primeira das quais... Tinha sido um bom Presidente da República. Eu acho que ele tinha muito o perfil de Presidente da República, sim. Francisco Balsemão. Eu também acho, mas eu não sou muito imparcial. Mas eu tenho a certeza. Mas a primeira das quais ele sentiu que o partido não estava com ele, a altura chegar ao Fernando Nogueira, e portanto ele não ficou com o partido, portanto acho que concordo. Sim, ele ficou sempre com o partido. Aliás, há um episódio que eu acho que marca bem isso, que é quando, ainda nos anos 70 e 77, há a primeira grande cisão no PSD. O PSD é um partido muito dado a divisões, a cisões, a zangas, a conflitos. E quando há a primeira grande cisão, que é as opções inadiáveis, e que Francisco Pinto Balsemão, que era um moderado e esteve na assinatura do documento que avança com as opções inadiáveis, e que no fundo criticavam um bocadinho aquele perfil mais de ruptura, mais de cortar a direita de Francisco Sá Carneiro, mas depois, enquanto uns saem do partido, ele não sai do partido, portanto ele fica, reconcilia-se com Sá Carneiro, de quem aliás viria a... Nunca se sai de uma família. Este Exatamente. ponto é muito importante. Nunca se sai de uma família. É isso. E eu acho que era a concepção dele em relação ao PST. Desculpe interromper. Não, é isso. Agora, porquê é que é o último dos moicanos? Porque cada vez mais se ouvem vozes dentro do PSD. O PSD sempre teve muitas tendências, não é? Quando José Manuel Durão Barroso estava no governo, portanto era de uma ala considerada como mais liberal, o Fernando Nogueira era mais social-democrata, havia conservadores. Então Francisco Balsemão devia ser liberal, porque ele apoia-me a mim, não apoia o Fernando Nogueira. É que às vezes... Ele era muito liberal nas questões económicas, era muito social-democrata nas questões políticas. Dava para uma conferência. Esta questão do PS e centro-esquerda dava para uma longa conferência. Porque eu não estou totalmente de acordo com isso. Não estou totalmente de acordo. É preciso ver que a social-democracia portuguesa, ao contrário da social-democracia europeia, as sociais-democracias europeias fizeram-se contra os partidos conservadores. Em Portugal, as sociais-democracias fizeram-se... A portuguesa fez na Revolução contra o estatismo. Portanto, é diferente, não se pode... Quer dizer, para mim, é verdade que Francisco Balsemão quis sempre manter a imagem e a matriz social-democrata, mas era uma social-democrata de pendor claramente liberal. Claramente liberal nas questões económicas. Com o estatismo. Deixa-me tentar aqui ajudar. A Angela aqui falou 2 ou 3 vezes sobre o facto de ele ser uma pessoa muito moderada, e o Carlos Moedas também escreve no livro, o Rony Luís Brian também usou muito essa palavra. Era esse o tipo de PSD que Francisco Pinto Balsemão queria, um PSD mais pelo centro, mais moderado? Sem dúvida nenhuma, eu acho que ele foi sempre moderado desde o princípio da sua atividade política, que foi na ala liberal antes do 25 de Abril, e quem estava na ala liberal eram moderados, que acreditaram ainda na primavera marcelista e depois rapidamente se desiludiram com isso, e Francisco Pinto Balsemão conta na sua biografia que se desiludiu logo em 72 e por isso foi lançar o Expresso, que no fundo nasceu para combater o antigo regime. Mas depois, ao longo da sua vida, ele foi sempre moderado. Ele acreditou sempre que é pelo centro. Aliás, ele diz isso na última mensagem que manda ao PSD num dos aniversários, acho que foi em 2023, e em que ele diz é pelo centro que as coisas funcionam. E, portanto, ele confiou sempre que o PSD não se devia aproximar nem render à direita, que ele chamou antropófaga. Bom, o adjetivo é brutal. O antropófago é o quê? É um canibal do ponto de vista social, portanto, é alguém que quer engolir e derrubar aquilo que está, e sim, acho que até ao fim ele foi uma referência de moderação e de centrismo. Henrique, uma das palavras que tu usas no teu texto é obrigado, a Clara Ferreira Alves também, e o Daniel Oliveira também. Porquê é que as pessoas estão tão gratas a Francisco Pinto Balsemão?
porque construiu isto, como eu escrevo nesse texto que está no livro. Eu tenho quase 18 anos de Expresso, já tive 3 ou 4 diretores, não sou propriamente um cronista fofinho e, portanto, escrevo o que tenho que dizer, como quero dizer. Obviamente que sei que às vezes incomoda muita gente, e também sei que as pessoas com poder têm maneiras de tentar influenciar. E nunca ouvi da parte dos meus diretores uma linha vermelha, e do teu pai também não. Almocei com ele várias vezes e nunca, porque pode haver aquela tentação de traçar linhas vermelhas, e não há. Nesta casa há mesmo, de facto, liberdade para pensar. E por isso é esse obrigado que está no texto. As pessoas também referem muito a coragem. Tu achas que isso reflete alguma coragem, ou é mesmo a maneira de ser dele, o facto de não misturar as coisas? Ou seja, jornalismo é jornalismo, não vamos aqui determinadas influências. Acho que é uma coragem que nasce de uma maneira de ver o país, a sociedade, ou até o ser humano. Deixa-me contar-te uma história que devia ter sido o texto que eu devia ter escrito. Naquela semana não devia ter escrito nada, porque estávamos todos muito emocionais. Ficou um bom livro. Sim. Este texto é que eu devia ter escrito. Se tivesse tido a frieza. Um almoço típico com o teu pai, falamos de livros, incentiva-me a escrever o romance, filmes, música e política. Mas a visão política que eu sentia nele não era o do político clássico. Naquela semana eu estava a escrever uma crónica que muitas vezes tem uma personagem, vou chamar-lhe Maria, que é alguém que vive em Loures ou Odivelas, e que tem que apanhar o metro e o autocarro e o barco, deixando o filho em casa. E estava a tentar explicar o inferno que é para aquela mãe deixar o filho a 2 horas de distância. Ele fica doente, tem que voltar, tem que deixar os colegas, tem que voltar para trás, tem que ir ao hospital. E isso servia para explicar porque é que nós temos a taxa de natalidade que temos. E eu sentia no Dr. Balsemão, estou aqui na dúvida, teu pai, Balsemão, O patrão. Uma preocupação humana ou sociológica, empática com aquela história. Ele não estava a ouvir só para ser fofinho, estava mesmo preocupado. E isso intrigou-me porque normalmente alguém na posição do teu pai não tem uma grande empatia com quem está por baixo. Sobretudo na minha geração e na geração das minhas filhas. Porque eu acho que, infelizmente, paradoxalmente, a sociedade democrática é muito mais segmentada socialmente. Alguém, hoje em dia, numa posição parecida ao teu pai, hoje em dia não tem contato com pobres. E aquilo que eu mais admiro na autobiografia, que é muito parecida com outras autobiografias, a do Barreto, a da Filomena Mónica, a do Jorge Calado, é que naquela geração alguém muito privilegiado tinha um contato direto com outras pessoas, em casa, na rua, até na escola, convivia-se com outros estratos sociais que hoje em dia não existem. Esse contato, hoje em dia alguém parecido mete-se no carro, vai para o colégio, vai para o rugby e não vê mais ninguém do outro estrato social. É por isso que uma das coisas que se diz muito do Dr. Balsemão é que é um patrão à moda antiga. É alguém que conhece quem está por baixo, é alguém que aperta a mão a toda a gente e que sabe o nome de toda a gente. Uma história engraçada dos meus almoços de natais da minha família. Eu tenho 200 primos, um deles trabalhou aqui como motorista de um caminhão que faz transportes, coisas para a SIC. Ele dizia-me uma coisa maravilhosa: o velho é espetacular.
aperta-me sempre a mão e sabe o meu nome, que é Paulo. E alguém na posição desse meu primo, Paulo, isso é muito importante. Ele depois podia ser um fonas, não é? mas tratava as pessoas com respeito. E isto é importante. Deixa-me fazer a ponto de uma coisa que é importante ter a ver com o jornalismo. Esta segmentação da sociedade, hoje em dia eu vejo isso no jornalismo, porque está instituído uma certa cultura de que há assuntos que são para os tabloides e há assuntos que são para a referência. E isso é trágico. E trágico porque a pobreza tem que ser tratada por toda a gente. E os pobres têm que ser tratados por toda a gente. E não é só o imigrante. As pessoas que já cá estavam também têm que ser olhadas com empatia. E eu não sinto essa empatia. Tens os candidatos presidenciais a ouvirem-te atentamente. Eu estou a falar para o público. Até porque o meu não está cá. O Dr. Coutrinho não quis aparecer. Tu sentias que vocês partilhavam essa mesma visão do jornalismo, ou da forma como as notícias deviam ser veiculadas, ou os factos? Eu sentia muito. É uma geração. Aliás, eu tenho um livro empatado sobre alguém dessa geração, o Vasco Polivalente. Está empatado porque conheci a personagem e achei o oposto do teu pai, vamos pôr as coisas assim. E não quero que essa minha antipatia em relação à personagem infete o livro. Portanto, estou a deixar passar para aí 20 anos em relação à morte para poder escrever honestamente. Mas eu tenho uma empatia muito direta com essa geração. O António Pedro Vasconcelos, a Filomena Mónica, o Barreto, o teu pai, o Sérgio Cabral. Eu acho que tem a ver com isso. Essa visão da sociedade que é interclassista, organicamente, são mesmo assim. E isso sentia-se. Mas deixa-me acabar a questão do jornalismo. Na questão muito polémica deste ano, Camarate, os jornais não. A imprensa e as televisões de referência foram a Camarate, não é? E só falaram daquelas pessoas que naquele momento estavam a passar por um momento difícil. Mas não desceram um morro e foram falar com as pessoas que estão mesmo em Camarate. O povo de Camarate. E poderiam ter falado com as pessoas e não falaram porquê? Porque lhes iam dizer aos jornalistas que sim, as barracas eram para derrubar. Eu, a partir agora da minha casa confortável em Lisboa, eu tenho dúvidas morais, tenho pruridos morais em relação àquele derrubo das barracas. Mas aparentemente o povo de Camarate não teve. Votou em quem derrubou as barracas. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer é que falta esta empatia popular em relação ao povo, e se não a tivermos, vamos ser sempre surpreendidos aqui nestes estúdios com a vitória dos populistas. E isso, se queremos derrubar os populistas, temos que ter uma visão popular e interclassista que o teu pai sempre teve. Por falar em classe, estou sem querer aqui trair a sua classe, acha que estas críticas, não de dizer as do Henrique, mas algumas também que eram feitas por Francisco Pinto Balsemão, e que acho que também no seu texto diz que muitas vezes cruzavam-se nos corredores e trocavam ideias. Até o próprio Henrique Monteiro escreve no seu texto que vivemos em tempos de manada, na repetição uns dos outros. E o Dr. Balsemão até falava que nós estávamos infestados de comentadores. Infestados de comentadores. Pronto, acha que essas críticas que ele fazia eram justas? Acho que eram justas. Acho que ele tinha uma visão correta dos riscos que o jornalismo hoje corre. Porque ele era verdadeiramente um jornalista, e ser jornalista também passa pela tal moderação. As pessoas às vezes têm a ideia de que o jornalista tem que ser um radical, tem que ser um ativista. É exatamente o contrário. Eu acho que o perfil e o ADN moderado de Francisco Pinto Balsemão fez dele sempre, ao longo da vida, um bom observador do que é que deve ser o verdadeiro e o bom jornalismo. Mas eu gostava de pegar uma coisa que o Francisco há bocado disse. Eu passei pelo Público, e o Francisco meteu-se comigo por isso. Eu estive na fundação do Público. És uma das traidoras. Não sou uma das traidoras. Isso também é engraçado, porque o Dr. Balsemão, como todas as pessoas, e sendo uma pessoa fantástica,
não era só virtudes, não é? Nenhum de nós é só virtudes. Eu falei do Calimero, e uma das coisas do Dr. Balsemão com que eu simpatizava menos era que ele nunca perdoava as pessoas que queriam sair debaixo da sua árvore. E é engraçado porque eu conheci o Dr. Balsemão como fonte. Eu estava no Público, estive no lançamento do Público, e quando foi todas as negociações políticas que deram depois origem à televisão privada, à atribuição dos canais, foi uma coisa muito dura à época. Eu falei várias vezes com ele ao telefone, ele era uma ótima fonte, que não se limitava a dar notícias, conversava imenso, dava imenso enquadramento, e conversámos várias vezes, e ele às vezes dizia: você gosta de estar no Público? Eu dizia: gosto, adoro estar no Público. Mas você não gostava de ser jornalista do Expresso? E eu dizia: eu adoro o Expresso, mas eu adoro trabalhar com o Vicente Jorge Silva, e enquanto o Vicente estiver no Público, eu estarei sempre no Público. E ele fazia assim um ar mais fechado ao telefone e disse-me pela primeira vez: sim, o Vicente levou o ADN do Expresso. E é verdade, o Vicente tinha o ADN do Expresso, tinha a tal liberdade e independência de que se falou muito no dia da partida do Dr. Balsemão, mas eu concordo com o José Manuel Durão Barroso. Eu acho que a marca mais impressionante era a influência, porque eu no Público, como jornalista, nunca me faltou nem liberdade nem independência. Mas aquilo que eu encontrei de novo quando cheguei ao Expresso, e nunca tinha sentido, nem no Público, nem na Renascença, nem no Independente, era a influência. E isso é brutal, porque para ter influência não basta ser livre, nem basta ser independente. É preciso ter uma credibilidade à prova de bala, é preciso ter muito prestígio e é preciso ter história, é preciso ter... Há um passado e uma história que eu acho que pesava e enquadrava a forma como nós nos sentíamos jornalistas do Expresso. Acho que isso é importante, e o José Manuel Durão Barroso fala muito disso no artigo, mas eu concordo, acho que mais do que liberdade e independência era a influência. Mas se conseguir essa influência, também uma coisa que a Ângela escreve, que era conhecida, era o interesse que ele tinha por quase tudo, por quase tudo. Nós sabemos algumas coisas que ele não tinha interesse, mas por quase tudo mesmo, e pelas pessoas com quem falava e que fazia com que cada pessoa se sentisse especial. Acho que a Ângela escreve: conseguir ter uma conversa olhos nos olhos, franca, sem se exaltar, é uma virtude. E o próprio Presidente da República disse que Francisco Pinto Balsemão nunca foi uma ilha, sempre quis realizar-se com os outros e através dos outros. Esta virtude é assim tão difícil de encontrar hoje em dia, de replicar? Porquê? Quer dizer, é difícil encontrar num patrão. Eu cruzei muitas vezes com o Dr. Balsemão aqui nos corredores, encontrávamos muitas vezes no multibanco, normalmente a pagar contas. Ele às vezes dizia-me: estive aqui a pagar contas. Ele fazia questão de ir ao multibanco. Sim. Que tinha uma técnica que acho que foi ele que inventou, que era management by wandering com A, ou seja, a gestão por deambular por aí. E depois cruzava-se com as pessoas e falava com as pessoas e conseguia obter muita informação dessa forma. Mas desculpe ter interrompido. Sim, mas sobretudo era de facto um patrão muito próximo, aquilo de que o Henrique falava do primo. Quer dizer, eu acho que todos nós sentíamos isso. O Dr. Balsemão gostava de conversar, perguntar se estava tudo bem, às vezes criticava uma notícia ou outra e tínhamos conversas sobre isso. E criticava: como é que é possível, vocês falam tanto de política, nunca há grandes notícias sobre cultura, porque é que os jornais não falam mais de cultura? Era uma coisa que o preocupava. Gostava de ouvir as pessoas, isso é fundamental. É muito importante que os superiores hierárquicos saibam ouvir quem está abaixo. Eu acho que o Dr. Balsemão não só sabia ouvir, como adorava ouvir. Adorava perguntar opiniões, adorava confrontar as decisões que tinha que tomar com o que é que você acha disto, e isso é o perfil de um democrata. Se permites, nessa questão das em todo o seu esplendor. Das pontes, tentar continuar a resposta da Ângela. O Ricardo e Maria João Filês, naqueles dias, comentavam muito que na fundação do Expresso a redação era PPD MRPP. Aquilo que hoje em dia aquilo que hoje em dia seria uma conjugação que o José Manuel Durão Barroso não tem dificuldade em fazer. Abraço também. Contra o social-fascismo. Aquilo que hoje em dia seria juntar na redação
uma coligação AD/L com o LIVRE e o Bloco, qualquer coisa assim. Eu não conheço as redações, apesar de trabalhar no jornalismo há imenso tempo. Não sei se isso hoje em dia seria possível. Eu não sei. Haverá outras pessoas para dar essa resposta. Mas sei outra coisa. É que eu sinto é que os escritores falam só com escritores. Os CEOs só falam com CEOs. Os músicos só falam com músicos. Os camionistas só falam com camionistas. Os professores só falam com professores. Eu acho que perdemos todos a capacidade de sairmos das nossas bolhas profissionais e falarmos de manhã com um músico, com um artista, ao almoço com um CEO e à tarde com a senhora da lavandaria. Eu acho que isso se nota em tudo e, portanto, por arrasto também se verá, também será visível nas redações. Falar em pontos, não resisto a ir aqui à questão política. Que eu acho que aquilo que o Balsemão percebeu no final, aquilo que ainda hoje, apesar de estar o elefante em cima de nós, nem à esquerda nem à direita ainda se percebeu, e as pessoas continuam a pensar a política portuguesa com as coordenadas antigas. É que antigamente, e durante 50 anos, o PS foi a charneira. O PS, é por isso que eu não percebo porque é que a direita se celebra o 25 de novembro, se o 25 de novembro deu ao PS a charneira do regime. Com a esquerda, a extrema-esquerda à sua esquerda, o PS no meio e a direita democrática à direita. Num lugar, por inerência, subalterno. O que aconteceu hoje em dia é que o PSD ocupou o lugar do centro. É a charneira do regime. Chamem-lhe o que quiserem, centro-esquerda, centro-direita. Eu tinha essa discussão com o teu pai também. Eu dizia que ele era centro-direita, o Dr. Balsemão dizia que era centro-esquerda. Whatever. Está no centro. A extrema-esquerda foi anulada, o PS é a esquerda e tens um novo elemento à tua direita. Partidariamente é diferente. Mas o que me deixa relativamente tranquilo sobre isso é que sociologicamente o país é o mesmo. O velho povo de esquerda, hoje em dia, vota no Chega. É porque a divisão, as cores do mapa são iguais. Laranja de Lisboa para cima e negro substituindo o vermelho para baixo. E nesse sentido, é outra acha que eu deixo, sociologicamente o país é muito parecido. Apesar da diferença de cor. Mas não sei se o Dr. Balsemão tinha uma visão tão otimista quanto a tua, de que o PSD, como partido de charneira, não corria o risco de se deixar contaminar. A mensagem que ele envia no aniversário do PSD em 2023, o ministro Leitão Amar está a dizer que não com a cabeça, mas nessa mensagem o Dr. Francisco Pinto Balsemão chamava exatamente a atenção, avisava Luís Montenegro que o PSD não podia ceder à direita antropófaga. Eu acho que usar este adjetivo é temer um risco. E não era só Portugal, portanto, obviamente que era uma pessoa que larger than life em muitas coisas e via além deste pedaço aqui à beira-mar plantado, via muito além disso. E essas pontes que tu falavas também eram construídas propositadamente desde muito cedo, desde que ele era jornalista e quando criou o Expresso, foi criando essas pontes e foi olhando para fora cada vez mais. E eu pergunto também ao José Manuel, porque teve também essa vivência com ele duas vezes, uma enquanto Presidente da Comissão Europeia e enquanto Francisco Pinto Balsemão era Chairman do European Publishers Council. Tiveram muitas vezes a ocasião de estarem juntos com outros publishers europeus. E depois, quando passou a ser o seu sucessor indigitado para os encontros de Bilderberg em 2015, como é que era essa faceta que acho que a maior parte das pessoas, não mesmo todas aqui presentes, não teve esse acesso a essa parte da sua personalidade nesses encontros? Francisco Pinto Balsemão foi, a meu ver, sem dúvida, o mais cosmopolita das pessoas da sua geração. Sem prejuízo daquilo que diz o Henrique Raposo. Ele, de facto, estava bem com toda a gente. Sim, não era... Ele dava-se bem com os reis de Espanha,
com os reis da Holanda. Aliás, em Bilderberg, nesse aspecto é muito democrático. Bilderberg é por ordem alfabética. Então era Balsemão, Barroso, Bourbon, que era o rei de Espanha. Ou a rainha de Espanha que vinha. Portanto, é por ordem alfabética. Já agora, uma das razões pelas quais ele ficou tão próximo do Francisco Sá Carneiro era também porque na Assembleia da República era Francisco. Estavam na mesma carteira, como diz. A ordem alfabética também. Era de facto uma pessoa que tinha uma rede, aliás, internacional, que na geração dele não era normal. Até porque os portugueses normalmente são tímidos, quem-se tem um complexo de inferioridade. E ele não tinha. Mas diz que não estava à vontade. Falava com os reis, falava com os magnatos da imprensa, e ele era um deles, não ao nível financeiro, mas ele, aliás, quando eu fui presidente da Comissão, todos os anos tínhamos uma reunião. Ele, aliás, conta isso com muito detalhe nas memórias. Vale a pena ler essa parte das memórias, em que ele conta as reuniões que teve, como ele era o presidente da European Publishers Association, onde estão todos os grandes grupos de imprensa europeus, os maiores, o maior é o alemão, o Axel Springer, mas também os grupos ligados ao Financial Times, todos os grandes grupos, os italianos, o grupo de Berlusconi, a todos os grandes grupos. O grupo dele era bastante pequeno comparado com esses grandes grupos, mas ele era o presidente, porque tinha precisamente muita autoridade. E eu recebia-os, era um jantar. Um ano era na comissão, era eu a recebê-los, o outro ano eram eles que me convidavam para um restaurante em Bruxelas e trocávamos impressões sobre o que é que podíamos fazer em relação à imprensa e aos grupos mediáticos europeus. E, portanto, ele tinha uma posição de liderança neste grupo. Portanto, ele dava-se bem com as monarquias, com os grandes grupos de imprensa, com os maiores empresários do mundo, mas estamos a falar do mundo, com algumas empresas que valem mais do que o PIB hoje em dia dos grandes países europeus, porque em grupos de Bilderberg eles estão praticamente sempre lá representados. Os grandes intelectuais, pessoas da cultura, intelectuais, cientistas, tecnologistas, como agora se diz, gente ligada que ele estava muito interessado ultimamente sobre as questões de inteligência artificial. Aliás, eu convidei o Francisco Balsemão, quando portanto, eu sucedi ao Francisco Balsemão a representante de Portugal no grupo Bilderberg, onde ainda estou. Faço parte desse grupo, do steering group, e faço também parte agora do board da fundação. E ele já não era parte do grupo, mas eu convidei-o, quando fui aqui há 2 anos em Portugal, o último, portanto, fomos os anfitriões, nós aqui, e convidámos. Ele já não estava muito bem de saúde, mas não esteve todo o tempo. Mas aquilo que ele não quis falhar foi o debate onde estavam as pessoas ligadas, do Peter Thiel, mas também o Sam Altman, onde estavam os homens ligados à inteligência artificial. Era o que ele queria ver, mais do que até que os debates políticos. Mas assistiu uma boa parte. E é isto que eu queria dizer. Ele tinha uma vontade internacional muito grande, que na sua geração mais ninguém teve, a meu ver, porque havia alguns na área política. O Dr. Mário Soares tinha na área política alguma coisa, mas não tinha nas áreas financeiras, nas áreas mediáticas, nas áreas da ciência. Até porque o Dr. Mário Soares só falava francês. E hoje em dia é impossível, esse analfabeto não se fala inglês. Isso também, ele, aliás, também diz isso nas memórias, que foi uma das grandes vantagens que teve, foi na geração dele, estava à vontade em todo o mundo. Eu acho que isso é importante, porque nos dá... Portugal tem que passar este complexo de inferioridade que é um atávico na nossa cultura, de acharmos sempre que somos pequenos, que somos atrasados, que somos periféricos, que somos pobres, que temos de estar naturalmente. E, de facto, voltando ao tempo ali do Henrique Raposo, que ele disse, ele estava à vontade. Agora, quando, aliás, dei a notícia lá em Bilderberg, tivemos a reunião do outono agora em Varsóvia, eu dei a notícia e que as pessoas que vieram abraçar-me mais quando eu falei na morte do seu pai foram as colaboradoras. Porque eles diziam, ele vinha sempre que vinha cá, que só queria, a primeira coisa era uma sala onde pudesse fumar, que hoje em dia é difícil de conseguir. Portanto, ele estava à vontade com o rei da Holanda, com Henry Kissinger, que aliás veio cá, que nós convidámos, também fizeram uma grande festa nessa altura, porque o Henry Kissinger, quando veio cá a Bilderberg, em Lisboa, foi precisamente algumas semanas antes de fazer 100 anos e alguns meses antes de morrer. E o Henry Kissinger nunca falhou um Bilderberg desde 1957. Portanto, estamos a falar neste nível de contactos. E, ao mesmo tempo, ele tinha atenção para os tais motoristas, que eu sei, como também muitas vezes aqui em contactos estive, com as pessoas, digamos, que não são da chamada elite. E neste caso, é alguém que está na elite global, mas na elite verdadeiramente global, não é nestas pequenas elites que às vezes cá em Portugal temos, na elite global, mas ao mesmo tempo à vontade com as pessoas do povo. As pessoas do povo.
É o tal intelectualismo. Eu acho que este dado é um dado muito importante, porque volto sempre ao tema. Ele gostava era da vida, ele tinha uma curiosidade extraordinária pela vida. Ele fazia perguntas sobre tudo, praticamente. E isso, para mim, define uma atitude e uma abertura que eu acho essencial, não só na política, mas acho essencial na vida em geral, que nós só temos uma vida neste planeta. Portanto, tirarmos o máximo partido dela, ter o máximo de experiências possíveis. Não é? E ele é exatamente assim. Obviamente não podia ele ter todas as experiências, mas quando tinha alguém de outro domínio, ele procurava retirar o máximo dessa experiência pelas perguntas que fazia. Aí também, como dizia a Ângela, e bem, a questão do jornalista. A meu ver, ele tinha a curiosidade típica do verdadeiro jornalista. Do jornalista que queria conhecer os factos. Isso define uma atitude e define um modo de vida. E nós temos, mesmo a terminar, ficava aqui a falar muito mais tempo, até porque é um tema com o qual eu gosto muito, acho que todos somos cá também porque gostamos muito do nosso homenageado. Queremos só fazer uma pergunta final aos três, que é igual para os três, e também para me tentar aqui ajudar a mim. Eu tenho 3 filhos pequenos e gostava de tentar explicar qual é que é o impacto que alguém como Francisco Pinto Balsemão, tem 12, 10 e 5, alguém que é tão visionário, alguém que tem este amor pela vida, alguém que fez tanto pelo país, mas que sempre a pensar um passo à frente e um homem à frente do seu tempo. Como é que nós conseguimos descrever e como é que nós nos conseguimos procurar inspirar as novas gerações a partir do exemplo de Francisco Pinto Balsemão? Henrique, vamos fazer assim agora ao contrário. Queres pensar um bocadinho? Estou. Tens 2 filhas também, por isso é que eu começo a pedir. Sim. A minha filha mais nova é autista. E, portanto, eu tentei explicar quem foi o teu pai usando termos históricos. É irrelevante. Estado Novo, democracia, isso para ela é indiferente. Tive que reduzir o teu pai ao osso moral. Ou seja, e tentei explicar-lhe assim. Imagina alguém muito rico que não tinha que trabalhar até ao final da sua vida para viver bem, podia viajar, passear, ser um bom vivant. Mas não quis nada disso. Atravessou-se como quem tinha poder na altura, atravessou-se muito, chateou-se muito, foi vigiado pela polícia, pelo regime de então, mas apesar disso continuou, fez um jornal, ajudou a dar-nos liberdade, e a partir daí podia voltar novamente a ser um príncipe, sem fazer nada, e viver dos louros. Mas continuou no jornal, fez um novo projeto, a televisão, e foi assim que eu lhe expliquei o que foi o Francisco Balsemão. É alguém que, podendo viver uma vida de bom vivant cosmopolita internacional, atravessou-se pelo país porque ele tinha um enorme amor e partilhava essa crítica de sermos tão negativistas, tão neo-keynesianos, tão acharmos que isto é sempre uma shoulder que não muda, e pela liberdade e pela democracia. E foi assim que ela percebeu quem foi o teu pai. Ângela. Eu seria mais simples. Não, eu acho que diria às crianças quem era o Francisco Pinto Balsemão, usando uma frase que o Francisco disse no dia da morte do seu pai, que ele disse aos filhos que pediu-lhes que fossem alegres, fortes e unidos. Unidos, fortes e divertidos. Melhor ainda. Unidos, Está muito fortes perto, mas foi quase. e divertidos. Eu acho que essa é a grande mensagem e acho que ele conseguiu transmitir isso. Se conseguiu à família, eu acho que de certa forma também transmitiu às pessoas que trabalham na empresa. Também não, para terminar. Um lema que eu não diria aos meus filhos, aos seus netos, aos meus netos, os seus filhos são da idade dos meus netos. Tenho 3 Aos seus netos, sim. 3 filhos e 3 netos. Mas, é que, de facto, era o lema de Balsemão, a meu ver, aquilo que, de facto, há o fio contínuo que une o político ao empresário, ao jornalista, é liberdade. Lutou sempre pela liberdade.
Liberdade política, liberdade de imprensa, aliás, foi antes do 25 de Abril, liberdade de expressão, a liberdade. Mas eu aos meus netos não digo liberdade porque tenho medo quando um deles diz tenho uma ideia. Pode acontecer. Dou esse conselho mais tarde. Mas a liberdade aos muito jovens tem que se pôr alguma disciplina, é a minha tese. Em relação eu sou adepto de uma moderação entre liberdade e disciplina. E responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. Agora, o que vocês podem dizer aos vossos filhos e aos vossos netos mais tarde é, de facto, para já conservar a memória dele, que merece ser conservada até pela sociedade portuguesa em geral, mas terem o orgulho no avô deles, mas eu diria a questão da abertura ao mundo, da curiosidade, de abraçar. A vida tem tantas possibilidades que, se nós estivermos atentos a elas, podemos transformar algumas delas em algumas importantes realidades. Essa abertura que é importante para a criança, para a formação da criança. Pelo menos é o que tenho feito com os meus filhos e agora também um bocadinho com os meus netos. Essa parte da abertura. E o vosso pai ou avô, neste caso, era um grande exemplo disso. Porque é possível fazer-se parte da tal elite, a elite, desde que não seja a elite do privilégio, a elite da responsabilidade, do trabalho. Porque muitas dessas pessoas da elite, que às vezes são criticadas, são pessoas que trabalham imenso. E outra coisa que tinha Francisco Nação, e que ele era um grande trabalhador. Era um workaholic também. Portanto, não é contraditório a pessoa estar numa posição económica, social, política relativamente elevada e ser um grande trabalhador. Portanto, ética do trabalho. Sem trabalho nada se faz, nada se consegue. Eu acho que isso é um valor que qualquer pai deve passar ao seu filho, ou qualquer avô, no meu caso, deve tentar passar aos seus netos. Muito obrigado. Acho que foi uma ótima conversa, todos concordarão, uma bonita homenagem a alguém que todos recordamos com muito carinho e que nos cumpre agora, como temos dito, seguir o seu legado e edificar esse legado. Mas, como dizia o próprio, o que está para trás é importante, naturalmente, mas o que interessa sempre é olhar para a frente. Muito obrigado a todos pela vossa presença.